Boa tarde, amigos e amigas do Facebook. Em mais uma edição do Semanário Cabano, aquele momento na qual você ficará sabendo das principais notícias os principais acontecimentos da semana no Brasil, no mundo, em Colônia Leopoldina e em Alagoas. Essa semana bastante agitada, com notícias importantes, com fatos e acontecimentos no âmbito político, econômico, cultural, no poder judiciário, enfim, em várias áreas, em vários segmentos. E aqui esse programa é voltado para a gente fazer uma síntese, estabelecer breves comentários acerca desses principais acontecimentos que têm repercussão na nossa vida. Então, a primeira notícia que nós podemos comentar aqui, devemos comentar, é em relação à liberação do pagamento das emendas. O ministro Flávio Dino, ele liberou a volta das emendas parlamentares, que é um tipo de pagamento na qual os congressistas destinam recursos para suas bases eleitorais, né? Existem 4 tipos de emendas: emenda de comissão, emendas impositivas, a tão falada emenda PIX. Então, o Dino, ele liberou na segunda-feira dessa semana o pagamento dessas emendas, né, que é a transferência do governo federal para a base dos parlamentares, ou seja, de senadores e deputados federais. Em agosto, esses pagamentos tinham sido suspensos por determinação do ministro Flávio Dino, porque ele considerou que não havia ali mecanismos eficientes em relação à transparência, na transferência desses recursos. Então, ele suspendeu o pagamento e, depois de um amplo acordo de conversação entre o STF e o Congresso, ele liberou essa semana. Então, a notícia diz aqui que o ministro Flávio Dino autorizou, na segunda-feira agora, né, a retomada do pagamento das emendas impositivas do Congresso, que estavam suspensas desde agosto. Ele permitiu a volta desses pagamentos das emendas de bancada e de comissão, porém ele impôs algumas condições. A principal delas é essa aqui, que o total de despesas ordenadas, ou seja, aquela despesa que vai incluir no orçamento da União, ordenadas pelos parlamentares, precisará respeitar uma espécie de teto de gasto no decorrer dos anos. O Brasil, que vive uma discussão pertinente ao estabelecimento do teto fiscal, de corte de gasto, justamente para equilibrar a sua economia. Então, Flávio Dino achou que essa política de transferência de recursos através de emendas parlamentares deveria justamente obedecer aos critérios, aos mecanismos de controle de gasto e previsto no próprio arcabouço fiscal. Então, o que o Dino fez foi que exigiu que o pagamento dessas emendas se adequassem ao teto de gastos. Então, a decisão do ministro, ela já tem validade, mas vai ser submetida ao plenário virtual do Supremo. Outro dado interessante nessa notícia aqui é que as emendas deverão seguir os critérios do arcabouço fiscal. Ou seja, com a decisão, as despesas com todos os tipos de emendas parlamentares não poderão crescer mais que as despesas discricionárias do Poder Executivo, nem crescer acima do limite imposto pelo arcabouço fiscal. Ou seja, ele estipulou critérios técnicos voltados a racionalizar esse tipo de transferência de dinheiro para os municípios. O STF agora vai decidir, no julgamento lá virtual, que a decisão do Dino não somente liberou o pagamento dessas emendas, no entanto, a questão ainda vai para o plenário virtual da Corte Suprema, né, do STF, e o STF vai decidir qual é o melhor critério para definir o quanto o gasto com emendas pode crescer. A liberação será feita caso a caso, ou seja, de acordo com a decisão, as emendas parlamentares poderão voltar a ser pagas desde que respeite os critérios de transparência e rastreabilidade. Foi uma das questões aventadas por Flávio Dino. Esses recursos eles são encaminhados para os municípios, né, transferidos para a base eleitoral dos senadores e dos deputados federais,
sem qualquer tipo de transparência e, principalmente, mecanismo para que você rastreie a origem e a destinação desses recursos. Em especial, a famigerada emenda PIX, que essa aqui não tem, até então, nenhum critério técnico para você ficar sabendo tanto da origem quanto do destinatário desse recurso. Então, isso fere, obviamente, o princípio da publicidade e princípios constitucionais. Então, deixa eu ver aqui outro detalhe, aqui os pagamentos que foram autorizados nos últimos anos também precisarão se adequar às novas regras, aqueles que já foram ordenados e liberados. E o ministro criticou a falta de transparência do Congresso sobre as emendas de anos anteriores. Então, a decisão do ministro relembra audiências públicas ocorridas entre os representantes dos três poderes e criticou a falta de explicação do Congresso sobre identificação de autores das emendas de relator dos anos em que ela estava em vigor. Então, aqui foi uma decisão importante, né, no sentido de manter o relacionamento político entre o Congresso e suas bases eleitorais, e mais importante ainda é a estipulação por parte do ministro exigindo que sejam determinados critérios técnicos para a transferência desse recurso. Outra notícia que foi manchete na semana é em relação ao acordo assinado pela União Europeia e o Mercosul, criando uma das parcerias de maior vulto do ponto de vista econômico. Então, esse tratado foi assinado agora, sexta-feira, depois de 25 anos de negociações. Esse é o tratado que o governo francês criticou durante esses últimos 15 dias aí. Então, a notícia diz o seguinte: Mercosul e União Europeia assinaram nesta sexta-feira o Acordo de Livre Comércio, após 25 anos do início das negociações. Em entrevista à CNN, o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Robson Gonçalves, disse que o acordo entre Mercosul e União Europeia se torna o terceiro maior do mundo sob o ponto de vista econômico. Então, é um dos acordos mais importantes economicamente falando. O novo tratado fica atrás apenas do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o antigo NAFTA, e da Parceria Econômica Regional abrangente com países da Ásia e Oceania. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia abrirá espaço para que os produtos brasileiros sejam inseridos no mercado exterior com uma concorrência leal e sem protecionista nos fluxos comerciais internacionais, explica o professor. Então, daí a crítica do governo francês, no sentido de que os pecuaristas e a agricultura da França seriam prejudicados com esse acordo entre o Mercosul, na qual o Brasil faz parte, e a União Europeia. Embora a carne brasileira, eles bateram muito na carne, dizendo que a pecuária brasileira não seguia padrões técnicos de higiene, de saúde pública, corresponde a apenas 0,5% da compra do produto brasileiro. Mas a França, de qualquer maneira, criticou, mas não adiantou nada, até porque foi assinado o acordo com a União Europeia. E ainda que não se estabeleça um consenso sobre todos os pontos trazidos no acordo em primeiro momento, os países pertencentes ao bloco terão uma agenda de discussão continuada, ou seja, foi assinado o acordo, mas alguns pontos ainda serão debatidos entre os países que compõem o bloco. E uma frase aqui interessante, lidar com um espaço tão heterogêneo como a União Europeia exige tempo. Muitos dos detalhes dos acordos só irão ser conhecidos na prática. Esses acordos, uma vez que são assinados, possuem uma grande promessa que exige um aperfeiçoamento contínuo, complementa, né? Então, importante para o Brasil,
né, para o fortalecimento da sua economia, principalmente a agricultura e a pecuária, vai ser fortalecido com esse acordo. Outra notícia que foi repercussão na semana foi em relação ao fato de que o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, reconheceu que estava errado sobre as câmeras, mas ao mesmo tempo negou a saída de Henrique, que é o secretário de Segurança lá do estado de São Paulo. Então, o governador Tarcísio Freitas, que é dos republicanos, disse na quinta-feira que tinha uma visão equivocada sobre o uso de câmeras corporais por PMs em São Paulo, mas confirmou que deve manter no cargo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrick. Isso se deu diante das repercussões negativas por conta da violência institucional promovida pela Polícia Militar de São Paulo nos últimos dias. Né? Os noticiários estiveram recheados com fatos, com práticas abusivas por parte de alguns policiais militares do estado de São Paulo, trazendo repercussão negativa. E, nesse sentido, o governador Tarcísio Freitas reconhece, né, de fato, tem uma visão equivocada. Até então ele era contrário ao uso de câmeras corporais, então ele reconhece que estava errado. Então o governador disse que câmeras são instrumentos de proteção da sociedade e do policial. Ele afirmou que pretende manter e ampliar o programa estadual relativo a esses equipamentos, além de tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia. Então a ideia é que as câmeras passem a ser acionadas quando os policiais entrarem em operação. Até então ele se opunha às câmeras. Só para relembrar, durante a campanha eleitoral de 2022, o governador Tarcísio Freitas chegou a dizer que retiraria com certeza o equipamento do uniforme dos policiais. Depois recuou. Então o governo paulista tem até esta sexta, no caso foi ontem, né, sexta, para prestar esclarecimento ao STF sobre o uso de câmeras corporais. Então tem uma frase aqui, ó, eu admito, estava errado, eu me enganei, disse o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Então, a Polícia Militar de São Paulo começa a usar câmeras novas este mês, que permitem que o agente inicie e interrompa a gravação. O modelo usado desde 2020 grava ininterruptamente. Com essas câmeras que passarão a ser utilizadas agora esse mês, o policial poderá acionar o início e interromper a gravação. Questionado se há um afrouxamento no programa, Tarcísio disse que o acionamento poderá ser feito de maneira remota e que os equipamentos serão substituídos gradativamente. Enquanto a gente não estiver seguro com relação à tecnologia, a gente não descontinua as câmeras que existem, que estão funcionando. Elas vão continuar a operação. Só vai haver essa substituição gradativa à medida que a gente estiver muito confortável com a nova tecnologia que está chegando. Então, ele vai substituir as câmeras que gravam de forma ininterrupta por aparelhos tecnológicos mais novos, né? Mas, ao mesmo tempo, embora possa ser acionado remotamente, o policial pode interromper a gravação no momento em que julgar oportuno. Ok? Outra notícia importante na semana. Outra notícia importante na semana é que a ONU aprovou uma conferência para a discussão da criação do Estado da Palestina. Um tema importante, né, no Oriente Médio. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou na última terça-feira uma resolução que prevê a realização de uma conferência internacional para discutir a criação de um Estado palestino em junho de 2025.
A iniciativa, para tentar abrir caminho para uma solução de 2 estados, recebeu 157 votos favoráveis, incluindo o voto do Brasil, e 8 contrários: Argentina, Hungria, Israel, Micronésia, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné e Estados Unidos, além de 7 abstenções: Camarões, República Tcheca, Equador, Geórgia, Paraguai, Ucrânia e Uruguai. A ONU expressou apoio inabalável de acordo com o direito internacional à solução de 2 estados de Israel, o de Israel e o da Palestina, e insistiu na necessidade de lançar negociações credíveis para o processo de paz no Oriente Médio. Então, para a ONU, essa negociação e a possibilidade, essa discussão para se criar um Estado palestino vai trazer paz ali na região do Oriente Médio. Segundo o documento, a Assembleia decidiu convocar uma conferência internacional de alto nível para a resolução pacífica do Oriente Médio e a implementação da solução de 2 estados. Será co-presidida pela França e pela Arábia Saudita. Até lá, o texto apela às partes para que ajam de forma responsável para reverter tendências negativas, incluindo todas as medidas tomadas no terreno que violem o direito internacional. Por fim, o texto ainda apoia um cessar-fogo abrangente na faixa de Gaza e no Líbano. Desde o início do conflito no enclave palestino, em outubro de 2023, o número de mortos ultrapassou 44 mil e a maioria da população local foi forçada a deixar suas casas. Então, é uma tentativa, mais uma tentativa importante, na medida em que vai tentar trazer paz àquela região ali, né, do Oriente Médio, com a criação de um Estado autônomo da Palestina. Outra notícia da semana diz respeito que o Ministério Público do Trabalho processou a Volkswagen por trabalho escravo nos anos de 1970 e 1980. Vou apagar aqui, deixa eu excluir as outras páginas aqui, para não me confundir. Para não me confundir isso. Vamos lá. Então, o Ministério Público do Trabalho processa a Volkswagen por trabalho escravo nos anos 1970 e 1980. O Ministério Público do Trabalho pede 165 milhões em danos por práticas abusivas e graves violações de direitos humanos. O que foi que aconteceu? O Ministério Público do Trabalho processou a Volkswagen do Brasil, na quarta-feira agora dessa semana, por práticas de trabalho escravo em uma fazenda no município de Santana do Araguaia, Pará, durante as décadas de 1970 e 1980. A ação civil pública pede que a empresa seja responsabilizada e propõe uma indenização por danos morais coletivos de 165 milhões de reais. E tem um link da ação civil pública, né, na qual pede uma indenização de 165 milhões por práticas abusivas durante os anos de 1970 e 1980, lá no município de Santana do Araguaia, no estado do Pará. As investigações do Ministério Público do Trabalho identificaram abusos na fazenda Vale do Rio Cristalino, também conhecida como Fazenda Volkswagen, pertencente à Companhia Vale do Rio Cristalino Agropecuária, Comércio e Indústria, e é uma subsidiária da montadora. Após 5 audiências entre 2022 e 2023, a Volkswagen do Brasil retirou-se das negociações em março do ano passado. O relatório denuncia práticas de escravidão por dívida. Ao chegarem na fazenda, os trabalhadores eram forçados a adquirir bens materiais, como roupas e alimentos,
aos quais pagariam com força de trabalho. Isso é uma prática bem comum, né? No Brasil inteiro. Ainda permanece em algumas fazendas aqui no Nordeste, por exemplo, na qual trabalhadores, na época sazonal da produção da cana, do corte da cana, né, se deslocam e muitas vezes são forçados, juntamente com sua família, a adquirir produtos, né, do próprio estabelecimento de trabalho, digamos assim, pagos com o próprio salário ali e com preços absurdos ali. Entre outras denúncias estão práticas de jornada exaustiva, aliciamento e condições de trabalho degradantes. Então, o documento diz aqui, ó, esse conceito convencional de tráfico de pessoas é composto por ações, meios e finalidades. Em cada elemento, nota-se a intenção da sociedade internacional em adotar uma definição ampla da conduta ilícita, a fim de evitar o risco da impunidade. Além da compensação financeira, o Ministério do Trabalho exige que a Volkswagen adote medidas contra o trabalho escravo e outras violações dos direitos humanos em suas cadeias de suprimento. A ação sugere também a criação de mecanismos para a coleta e apuração de denúncias acessíveis a trabalhadores e prestadores de serviço. Então, aqui, uma decisão importante, né? Uma decisão importante na medida em que traz à tona uma prática ainda bem comum no Brasil. Outra notícia interessante foi a notícia em relação à PEC, a famosa PEC da praia. O que é que diz essa notícia, essa reportagem aqui? Ela diz o seguinte: a CCJ do Senado, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça, pediu vista, adiando assim a votação da PEC que permite venda de terrenos da União na beira da praia. Então, o texto que abre brecha para privatizar o acesso, não a praia em si, mas o acesso a ela, já que a parte frequentada por banhistas seguiria com a União. Então, veja só, um pedido de vista adiou nesta quarta-feira dessa semana a votação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que tem como autor o Flávio Bolsonaro, que estabelece mecanismo para a venda de áreas à beira-mar que pertencem à União. A PEC, caso promulgada, revogaria um trecho da Constituição que diz que os terrenos de marinha são de propriedade da União e, com isso, ficaria permitida a transferência de propriedade desses terrenos para estados, municípios e entes privados. Então, o que acontece? Depois eu vou passar um vídeo aqui para explicar direitinho. Mas o que acontece? A Constituição Federal prevê que as áreas de marinha, que é uma faixa territorial de 33 do limite da maré alta até 33 metros, seguindo chamada de faixa territorial que pertence à União. O que é que essa PEC prevê? Prevê que essa faixa territorial, esses 33 metros entre o limite da maré alta até o término dos 33 metros de distância, elas possam ser compradas por particulares, por empresas, enfim. Então, com isso, criaria essa possibilidade de cobrança para o acesso à praia. Ou seja, a PEC não prevê a venda, o comércio da praia em si. Essa não, ficaria com a União ainda, que é aquele espaço onde os banhistas frequentam. Mas o acesso, para você chegar na praia, você tem que passar pela extensão desses 33 metros, chamado, que é previsto nessa PEC aí, para serem comercializados, vendidos aí. Então, é isso que essa PEC deseja. Vou passar um videozinho aqui para a gente
Congresso Nacional ao longo desse ano. É daquelas muitas pautas polêmicas que foram discutidas, faladas também dentro e fora do Congresso Nacional ao longo desse ano. É aquela mesma proposta, a PEC das praias, que foi debatida em maio desse ano. Teve uma repercussão negativa, a tramitação ficou parada e agora, então, está prevista para ser votada na quarta-feira na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça. O que está, então, em jogo com essa PEC das praias? Essa é aquela proposta que estabelece um mecanismo para venda de áreas à beira-mar que pertencem à União. Na prática, esse projeto abre uma brecha para privatizar o acesso à praia e não a praia em si, já que essa parte que é frequentada pelos banhistas, pelos turistas, pelas pessoas, essa parte continuaria sendo do governo. Hoje, o que acontece? Essas áreas à beira-mar, elas são chamadas de terrenos da Marinha. Ou seja, são terrenos que não abrangem ali a praia e o mar, né? Essa parte continua sendo pública. Agora, os terrenos de marinha, eles correspondem a uma camada mais atrás da praia, onde ficam geralmente os resorts, os hotéis, os bares. Então, pela legislação atual, a União ela pode permitir que as pessoas ou as empresas, elas usem e até mesmo passem essas terras para os seus herdeiros, mas para isso essas pessoas, esses empreendimentos, precisam pagar impostos específicos. O que o texto que está sendo discutido, que está em tramitação no Senado, prevê é justamente uma autorização para a venda dos terrenos da Marinha para empresas, para pessoas que já estejam ocupando essa área. Então, pelo projeto, esses lotes, eles deixariam de ser compartilhados entre o governo e quem ocupa essa área. E aí, nesse caso, teriam só um dono. Então, vejam só que o que a PEC pretende, é comercializar essa faixa chamada de terrenos da Marinha. E, como eu disse, é uma faixa que corresponde, em termos de extensão, de 33 metros, que é do limite da maré alta até o término desses 33 metros. E onde geralmente ficam localizados ali bares, hotéis, restaurantes. Então, abrindo essa possibilidade, abrindo essa brecha, para que essa faixa territorial seja comercializada, o proprietário dessa faixa, obviamente, poderá cobrar o acesso das pessoas de banhistas à praia, o acesso à praia. Então é isso que essa proposta ela prevê. Vamos continuar o vídeo aqui para a gente entender mais. Como, por exemplo, o hotel, um resort. Então, é isso que está em discussão. O relator dessa proposta é o senador Flávio Bolsonaro. No último parecer, um parecer de julho desse ano, logo depois de toda aquela repercussão, de todas as discussões relacionadas também a essa pauta, teve muita pressão internamente aqui no Congresso Nacional, mas também externa pela sociedade, né? Então, o que a gente acompanhou foi que em julho desse ano, no último parecer, o senador Flávio Bolsonaro, ele incluiu o seguinte, ele incluiu nesse parecer que as praias são bens públicos de uso comum do povo. Então, isso assegura também, segundo o que consta nesse parecer, isso fica assegurado também um acesso livre, um acesso às praias e ao mar, né? Então, isso é o que consta nessa proposta. Agora, se essa proposta for aprovada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, como está pautada para ser votada na quarta-feira, ela ainda vai precisar passar por 2 rodadas de votação no plenário do Senado, porque se trata de uma proposta de emenda à Constituição. Lembrando, Sadi, que a base governista diz que essa proposta ainda não tem um acordo para que a votação aconteça, não tem um consenso, né, para que essa votação ocorra na quarta-feira. Então, tem uma discussão ainda até lá. Há uma previsão de que essa pauta volte a ser discutida, mas a base governista, que é contra, não quer votar pelo menos não agora, esse tipo de proposta. O seu Natal sempre passa. Então, vimos aí na reportagem e dificilmente essa proposta vai passar. Ela é bastante polêmica, na medida em que você privatizar o acesso à praia vai mudar em termos de estrutura, de logística territorial. Além disso, é uma pauta política bastante polêmica e vem despertando muitas críticas. Então, eu acredito que dificilmente essa PEC vai à frente, vai ser aprovada pelo Congresso. Então, outra notícia, talvez a mais emblemática na semana, foi em relação àquele jovem que foi jogado
na ponte, né, por um policial militar, e trouxe toda uma série de discussões, e nós vamos ver aqui. Essa notícia. Então, jovem jogado de uma ponte por policiais militares na zona sul de São Paulo, após uma perseguição, ele sobreviveu. Tem 25 anos e foi identificado como Marcelo Amaral. O caso gerou revolta nacional e afastamento dos agentes devido à violência, documentada em vídeo por uma testemunha. Então, o que foi que aconteceu? Na noite de domingo, dia 1º, um jovem identificado apenas como Marcelo pela polícia pilotava uma moto sem placa quando foi abordado pela Rocan em Diadema. Ele fugiu, iniciando assim uma perseguição de cerca de 2 quilômetros, que terminou em Cidade Aldemar, zona sul da capital paulista. Após ser interceptado, o jovem foi arremessado de uma ponte de aproximadamente 3 metros de altura por um policial militar. O vídeo feito por uma testemunha registrou o momento e revelou a presença de outros policiais no local. Havia um baile funk, segundo a notícia, na rua, com grande aglomeração de pessoas quando os policiais se aproximaram, perseguindo os jovens de moto. Segundo a PM, objetos como garrafas e pedras foram arremessados contra os policiais durante a ação. Testemunhas afirmam que a abordagem foi marcada por agressões físicas e uso de spray de pimenta para dispersar moradores que tentavam intervir. Segundo os relatos, a ação policial durou cerca de 30 minutos. O vídeo mostra os agentes manejando a moto do rapaz antes de ele ser jogado na direção de um córrego. Ele caiu no córrego e sobreviveu, mas ficou ensanguentado e desorientado após bater a cabeça. Segundo testemunhas, ao menos 15 moradores tentaram socorrê-lo, mas foram impedidos pelos policiais. Um amigo levou o jovem ao hospital usando outra moto. O boletim de ocorrência descreveu a perseguição, mas não mencionou o arremesso da vítima, levando questões sobre tentativa de ocultação dos fatos. Então, aqui foi uma notícia que até hoje vem gerando bastante crítica a essa ação descabida da Polícia Militar de São Paulo. Inclusive, a semana tivemos fatos assim dessa natureza no Ceará, em São Paulo, em Pernambuco, na qual a truculência, né, de alguns policiais militares foram noticiados, causando um grande pavor, né, e temor na população. Ainda seguindo aqui, nessa notícia, policiais proibiram o socorro de jovem jogado de ponte, dizem testemunhas. Então aqui, Marcelo Amaral, 25 anos, jovem gravado enquanto era jogado de uma ponte por policial militar na cidade de Ademar, na sul da capital paulista, foi visto por moradores saindo do córrego ensanguentados e desnorteado, dizendo ter batido com a cabeça. Obviamente, né, uma altura de 3 metros, ele deve ter ali, o impacto foi bastante forte. Segundo o registro policial, o jovem conduziu uma moto sem placa, como eu já tinha falado, e foi perseguido por cerca de 2 quilômetros após ser abordado em Diadema, no ABC paulista. A apuração do UOL, por parte de Josnar Josino, diz que esse jovem, o Marcelo do Amaral, foi jogado da ponte pelo policial Luan Felipe Alves Pereira, da Rocan. Então aqui, testemunhas ouvidas dizem que cerca de 15 pessoas tentaram socorrer o jovem, mas foram proibidos pelos policiais. Os policiais não deixaram. Eles mandaram todo mundo sair, disse um dos moradores. Então, após o jovem ser jogado, um grupo de pessoas tentou ajudá-lo, socorrê-lo, mas foram impedidos. Esse grupo foi impedido pela própria polícia.
Segundo o morador que testemunhou a ação, diz o seguinte: ó, ele saiu do córrego, subiu o morro e depois desceu pela escadinha. Estava todo sujo com a cabeça sangrando. Veio cambaleando e estava desnorteado. Perguntamos: de onde você é? Ele nem conseguia responder. Falou só que tinha batido com a cabeça. Segundo testemunhas, a própria polícia não permitiu que aquele pessoal ali presente na rua onde ocorreu esse fato trágico prestasse socorro à vítima. Ainda no contexto desse acontecimento, caso de homem arremessado de uma ponte por policial é classificado como erro emocional, diz o comandante da Polícia Militar. Então, na semana, o comandante da Polícia Militar ele diz o seguinte: ó, vai ser julgado por aquilo, afirmou o coronel Cássio Araújo. Então, o coronel Cássio Araújo de Freitas, que é o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, descreveu como erro emocional o incidente em que um policial lançou um homem de uma ponte no bairro Cidade Ademar. Eu considero, que é a frase dele, eu considero um erro básico, um erro emocional de jogar o rapaz ali. Aquilo era quase infantil, um negócio daquele. Comete um erro básico, vai ser julgado por aquilo. Então, na análise do comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, ao contrário de outros episódios que resultaram em fatalidades, este caso específico não envolveu o uso da força letal. Ele sublinhou a relevância da inteligência emocional dos policiais, que deve ser aprimorada por meio de experiência e treinamento em circunstâncias desafiadoras. Então, aqui o coronel ele quis dizer o seguinte: que a causa daquele policial ter jogado aquele jovem ali na ponte, de uma altura de 3 metros, é fruto da falta de maturidade emocional. Ele atribuiu essa tentativa de homicídio, obviamente ser jogado a uma altura daquela, à falta de maturidade, à falta de controle emocional do policial. O comandante expressou sua preocupação com os casos de violência policial e, quando necessário, pediu desculpas, mas optou por não se manifestar durante as investigações para não comprometer os procedimentos em andamento. Ele também anunciou a criação de um novo programa voltado para a minimização de danos colaterais, especialmente em resposta à morte de uma criança durante um confronto. Então, um dado aqui, um dado bastante interessante. Entre janeiro e setembro desse ano, 474 pessoas foram mortas por policiais em serviço, representando um aumento de 81% em comparação ao ano anterior. O comandante-geral, o Cássio, atribui esse crescimento ao incremento das forças policiais. Apesar dos desafios, ele manifestou orgulho pela atuação da corporação e comparou a Polícia Militar de São Paulo à força de segurança dos países, afirmando que a instituição não fica atrás em termos de modernidade. Então, aqui, para o senhor Cássio, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, o soldado, o policial que jogou o jovem não tem a maturidade emocional suficiente. Se não tem, não deve estar exercendo uma função pública importantíssima, que é a segurança pública. Então, é preciso ter esse equilíbrio emocional. E outra notícia. Não, foi a última. Foi a última que nós tivemos. Então, essas foram as notícias mais importantes na semana, né? E comentamos aqui no Semanário Cabano. Espero que vocês tenham gostado. E vamos nessa, né? Vamos continuar esse trabalho de informação, de registro, de comentários acerca dos principais acontecimentos da semana que marcam a nossa política, a nossa economia, a nossa sociedade como um todo. Certo? Aqui me despeço, deixo meu abraço, um bom final de semana para todos e até próximo sábado, às 2h30 no Semanário Cabano. Ok? Tchau!